sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Hoje temos a psicóloga Helena Paixão, uma especialista em ansiedade e autoestima, para falarmos hoje sobre a autoestima, que é um tema que é extraordinariamente importante e impacta tudo na nossa vida. Helena, como é que te sentes hoje? Está tudo bem? Olá, Fábio. Estou bem. Sinto-me um bocadinho cansada aqui no final de um dia de trabalho e há que aceitar essa parte também. Mas está tudo bem. Obrigada. Agradeço também o teu convite aqui para vir ao teu podcast. Eu agradeço também teres aceito. Acho que vai ser uma conversa muito interessante. E vamos começar até aqui pela base, porque fala-se tanto de autoestima, não é? Mas às vezes é difícil definir o que é propriamente autoestima. Como é que Uhum. tu definirias autoestima? Sim, olha, a autoestima eu diria que tem a ver com o valor que nós atribuímos a nós próprios e prende-se muito também com a qualidade da relação que nós estabelecemos connosco. Portanto, definiria assim, acima de tudo. Ok, sim. Isso é uma boa definição. Às vezes é melhor ser simples, porque às vezes vejo alguma confusão e mete-se muitos Uhum. conceitos misturados. E eu também acho que é também essa imagem que nós criamos de nós mesmos. E essa imagem acaba por nos afetar, mesmo que possamos não ter consciência, mas afetar as nossas várias áreas de vida, não é? Não sei se, por exemplo, quando trabalhas com os teus clientes, eu não sei se sentes que, por exemplo, eu sei que trabalhas muito com ansiedade e autoestima, Uhum. vês ali uma grande ligação entre a ansiedade e a autoestima? Sim, há aqui uma relação que eu diria que é uma grande parte das vezes indissociável, uma autoestima menos próspera, menos saudável, pode gerar mais insegurança, mais ansiedade. Sim, Sim, portanto, muitas vezes está muito de mãos dadas. sim, sem dúvida que eu já presumia que estivesse um bocadinho. E, por exemplo, achas que as pessoas ao trabalharem a sua autoestima, isso tem um impacto direto na ansiedade e vice-versa? Olha, sim, os estudos mostram-nos Sim. isso, a minha prática clínica também mostra isso, embora muitas vezes as pessoas não tenham noção desta correlação, assim, um, da autoestima com a ansiedade, é como se fossem coisas completamente distintas, e são, de facto, coisas distintas, mas elas complementam-se, andam aqui muito interligadas. Note que, à medida que a própria pessoa se vai conhecendo melhor, portanto, o nível de autoconhecimento vai aumentando, vamos também tendo aqui a oportunidade de reparar a autoestima ou de reconstruir a autoestima, e, por consequência, os níveis de insegurança, de ansiedade, tendem a ir diminuindo. Claro que depois temos que trabalhar questões específicas da ansiedade, vai Claro. depender qual é o quadro da ansiedade, não é? Claro que, assim, a falar de uma forma mais generalizada, mas sim, a nossa autoestima, ao estar mais reforçada, mais robusta, conseguimos tendencialmente também gerir melhor os nossos níveis de segurança, de ansiedade. Faz sentido, não é? Porque a autoestima também está muito ligada com a nossa segurança interior. E, Muito. essa segurança interior, essa base interior, acaba por afetar naturalmente também a ansiedade e a autoestima e outras coisas. E Uhum. eu não sei se, por exemplo, no teu trabalho, tu sentes que, ao trabalhares diretamente essa base de estabilidade interior, de segurança, achas que há um processo lento, demorado? Como é que achas que é? Olha, a minha resposta é depende. Ok. Depende de caso para caso, de pessoa para pessoa, do quadro em si, da ansiedade, da gravidade ou não da situação. Uhum. Depende muito também de fatores de personalidade, se há mais ou menos fatores protetores, se o nível de autoconhecimento, depende aqui muitos fatores. Sim. Sim, sim. Faz todo sentido isso. Diz-me uma coisa, Helena, por exemplo, como é que nós podemos saber que temos uma autoestima saudável? Porque eu acho que muitas vezes ouvimos falar do exemplos de baixa autoestima, o que é importante nós sabermos, também para conseguirmos ter assim um paradigma, Uhum. mas como é que tu definirias alguém que tem uma autoestima saudável? Quais são os principais traços? Sim, olha, Fábio, eu diria que nós termos uma autoestima saudável remete-nos aqui para um lugar de igual valor, ou seja, é nós entendermos que temos o mesmo valor, quer consigamos subir a montanha e irmos até lá acima ao topo, quer fiquemos a meio. Temos o mesmo valor, ok? Temos o mesmo valor se tivermos o emprego X ou o emprego Y. Temos o mesmo valor se formos casados ou se formos solteiros. Temos o mesmo valor se tivermos filhos ou se não tivermos filhos. Portanto,
eu diria assim que assenta muito aqui no igual valor. E sabes que eu acho que esse conceito é um conceito revolucionário. E embora seja muito simples, mas na nossa sociedade atual é tão difícil nós interiorizarmos isso, não é? De que o meu valor não está dependente daquilo que eu faço e daquilo que eu atingo. Uhum, E isto uhum. está tão na raiz da nossa sociedade, não é? É tão difícil sair desta programação, não é? É verdade, sim. Nós somos muito programados, não é? Formatados logo de pequeninos, começa logo pronto, na infância, na escola, no sistema, como está ainda, embora considero que há aqui algumas transformações e vamos assim percorrendo uma ponte para mudar de paradigma, mas ainda temos aqui um paradigma vigente muito assente por exemplo, na competição em vez da colaboração, nas comparações. Isto é uma coisa que é muito frequente, eu uso isto muitas vezes mesmo na minha prática clínica, que em experiências precoces, não é? Houve muitas comparações, quer em casa, quer na escola, portanto acabamos depois por ir sendo muito formatados, eu tenho que ser melhor que X ou que Y, ou tenho que fazer aquilo para provar que consigo ou que sou alguém, não é? Portanto, somos um bocadinho educados neste sentido de amor, no fundo, condicional. Sem dúvida. E é extremamente condicional e às vezes, como tu disseste, isto vem logo de quando somos pequenos. E isto é-nos colocado de tal forma no nosso subconsciente que às vezes é difícil eu falo por mim, já tive momentos onde era difícil perceber quando é que eu valorizava algo por eu mesmo valorizar ou porque as pessoas à minha volta valorizavam. Uhum, E já uhum. estamos às vezes tão habituados a fundir, não é? Aquilo que eu valorizo e o que os outros valorizam, que às vezes até é difícil esse trabalho de descodificar e perceber o que é que eu realmente quero, o que é que o outro realmente quer e perceber os dois mundos, não é? Uhum, sem dúvida, sim. E uma coisa que, por exemplo, a autoestima nos possibilita é precisamente a autorrealização, é nós podermos fazer aquilo que nos faz sentido, não é? Que de facto, com respeito aos outros, mas aquilo que faz sentido para nós, a vida que queremos viver e não a vida que os outros, ou que nós achamos que os outros querem para nós, não é? Portanto, muitas vezes vem aqui esta parte alicerçada lá atrás, nestas crenças, que de facto depois damos muita importância, atribuímos muita importância à opinião dos outros, não Sim, é? E ficamos aqui muito baralhados o que é que realmente, o que é que nós somos, não é? sem dúvida. Hum, Por exemplo, tu falaste há um bocadinho de autoconhecimento. Achas que o autoconhecimento é uma ferramenta essencial até para conseguirmos sair desse paradigma da comparação constante? Sem dúvida, sim. Aliás, o autoconhecimento eu diria que é aqui um pilar fundamental para uma autoestima mais robusta, mais saudável, até porque nós, se refletirmos, pararmos todos um bocadinho aqui para refletir, será que nós amamos quem não conhecemos? Sim, Não é? Então é importante, sem dúvida, conhecermos-nos verdadeiramente, que é um mergulho, muitas vezes, como eu costumo dizer, às vezes aos meus clientes, temos que vestir o fato de mergulho sim, e ir lá, não é? Para conseguirmos também identificar quais são as nossas forças de caráter, quais são as nossas fraquezas, que todos temos, não é? Todos temos zonas de vulnerabilidade porque somos pessoas, porque sentimos, não é? E está tudo bem. Agora, precisamos sim é de identificar, é de ter clareza, de ter mais autoconsciência, porque isso depois também nos possibilita uma maior auto-observação, sim. não é? E vai nos possibilitar então ir trabalhando sem dúvida a nossa autoestima. Sim, com outro fator também que eu depois gostaria de falar um bocadinho contigo, Ah, que é a autocompaixão, que é assim também um pilar fundamental. sim. E já agora podemos já ir por aí, porque eu acho que também é fundamental. Quando tu falas de autocompaixão, estás a falar um bocadinho também de autoaceitação? Uhum. Sim, está de mãos dadas, sem dúvida. Nós primeiro precisamos de aceitar, não é? Aceitar que de facto, por exemplo, podemos observar que, como falávamos, a ansiedade, outras emoções que nós sentimos, mesmo quando notamos que, ok, eu não tenho uma autoestima assim tão boa, por exemplo, não é? Antes de nós transformarmos e passarmos logo para esse ponto, primeiro precisamos de ir a este ponto de aceitar que é isto agora, neste momento, não é? Que é isto que está a acontecer, que é isto que eu estou a sentir. E aceitar é isso, é reconhecer, é identificar o que é que está aqui presente. E a partir daí, então, abraçar essa dor, de alguma forma, com autocompaixão. A autocompaixão, ela surge mesmo porque precisamos
é quando temos algum tipo de dor, não é? Precisamos de acolher a nossa dor. E uma dor acolhida é uma dor que tende a ser diluída. E aí sim, depois há aqui um terreno fértil para a transformação. E é fantástico de acontecer. Eu posso dizer que é uma ferramenta com a qual eu trabalho muito, alicerçada nas terapias de terceira geração, e, e de facto que com resultados muitíssimo bons mesmo, ao nível terapêutico. Sabes que Autocompaixão. às vezes uma pessoa, quando ouve a palavra compaixão, quase que associa a ter pena de algo ou pena de alguém. Uhum. E não tem nada a ver com isso, pois não? Nada a ver, exatamente. Isso é importante, Fábio, tu distinguires, porque ainda está um bocadinho presente essa ideia da compaixão ou da autocompaixão a pena ou dos outros ou em relação a nós. E de facto não, é completamente, eu diria mesmo que é o oposto, no sentido que é a partir de um lugar de autocompaixão que nós podemos mesmo reconhecer que temos ali algum tipo de dor. Dor, entenda-se, pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ser tristeza, pode ser uma situação que aconteceu desagradável. E só a partir desse lugar de nós termos autocompaixão, ok, é que podemos mesmo começar a trabalhar isso em nós, a transformar isso. Caso contrário, não é possível, ou pelo menos é mais difícil de acontecer, porque vamos estar com rigidez, vamos estar a ser severos connosco, porque é que eu ainda continuo assim, eu já devia ter mudado, eu já sei isto tudo, já li sobre isto, porque é que eu ainda continuo assim? Isto é operarmos aqui num registro de rigidez, não é? De puxarmos as orelhas. E a autocompaixão é precisamente o outro lado, não é? É de facto, ok, notarmos, está aqui uma dor, está aqui esta situação, vamos acolher, vamos dar colo, vamos escutar. E a partir daí é aqui um terreno mesmo incrível para podermos transformar mesmo. Claro, sempre num processo, não é instantâneo. Não é? Claro. Isso também é importante ser relevante, porque não existe o comprimido mágico onde eu faço Não, não. ou uma ação ou tomo um comprimido e tá. No dia que isso acontecer será Não. fantástico, mas ainda não chegamos lá, Exatamente, acho que ainda ninguém descobriu essa, sim, essa fórmula sem dúvida. perfeita, não é? Exatamente, sim, sim. E, E só que, Fábio, em relação a isso, da pílula mágica, não é? sim, Eu digo muitas vezes aos meus clientes, sobretudo numa fase de arranque de um processo terapêutico, precisamente uma ferramenta fundamental que é o compromisso. sim, Não é? Se não houver compromisso, pode não haver mudança, ou a mudança fica muito mais distante, não é, de nós, sim. portanto o compromisso é fundamental, sim, Sem logo há aqui um processo, não é? Aliás, isso também faz-me pensar de que, não só para a autoestima, mas acho que qualquer processo de cura ou de mudança, a responsabilidade é essencial. A autorresponsabilidade, Sem porque dúvida. se nós não nos autorresponsabilizarmos pelas circunstâncias ou as coisas que queremos mudar, podemos até sentir de que, ok, isto que me aconteceu na minha vida, posso até não ter sido o responsável direito. Mas pelo menos eu sou o responsável de interpretar estas circunstâncias, porque caso contrário, torno-me numa vítima das circunstâncias, não é? Exatamente, sem dúvida. O compromisso leva muito também para esse lugar de nos autorresponsabilizarmos, é mesmo crucial, porque de facto há situações que nos ultrapassam e que nós não temos controle, mas nós, acima de tudo, não somos aquilo que nos acontece, mas sim a relação que escolhemos ter com aquilo que nos acontece, e isso vem deste lugar da autorresponsabilidade. E é algo que é para ser exercitado, não é instantâneo, não é? Mas para irmos exercitando, e vai sendo, sem dúvida, muito, muito transformador na nossa vida. É como um músculo qualquer, não é? Quanto mais Absolutamente, utilizamos, mais fácil se torna. E às vezes, principalmente mesmo. em questões mentais, nós achamos de que ou nós já temos determinadas qualidades ou não temos. E não Uhum, é assim. Eu costumo dar sempre aquele exemplo: ninguém vai ao ginásio e se calhar faz umas flexões e espera no dia a seguir já ter o corpo que claro. desejava. Não é assim, há um trabalho de persistência, de consistência. E é a mesma coisa para a nossa saúde mental, não é? Sem dúvida, é mesmo o nosso, não é? Que o cérebro não é um músculo, não é? Que de facto, ao ser exercitado, vamos conseguindo. Nós temos uma coisa que é incrível, que é a neuroplasticidade. Então, isso permite-nos ir passando aqui do ponto A para o ponto B. Lá está, num processo, gradualmente, com autorresponsabilidade, com foco, com compromisso. Mas ao irmos exercitando, nós conseguimos, nós temos essa, essa ferramenta maravilhosa. Sim. Outra coisa que também, relativamente até à autocompaixão, que está muito, na minha opinião, ligada com aceitação, às vezes Uhum. também confunde-se muito aceitação com resignação. E são coisas também totalmente diferentes, não são? Exatamente, são. Como a compaixão é Sim. completamente diferente de pena, a aceitação é completamente distinta da resignação. A resignação, ficamos numa energia sem energia,
passando aqui o paradoxo, não é? Portanto, e ao contrário, a aceitação permite-nos mobilizar recursos para a ação. Sim. Ok? A resignação, ficamos ali encostados debaixo da árvore, escondidos. Não é? E a aceitação permite-nos notar, ok, é isto que está a acontecer, com tudo o que pode ser desagradável, ok, notar isso também, mas a partir daqui o que é que eu escolho fazer? Que é uma palavra que eu gosto muito de utilizar, que é precisamente esta, que é o que é que eu escolho fazer com isto? Sim. É um super poder que nós temos. Acho que eu, por acaso, também gosto muito de usar a palavra escolher, É, porque já dá um tempo, porque me parece que é apenas um jogo de palavras, não é? Mas faz toda a diferença a nível de pressão, completamente. quando eu tenho de fazer isto, eu tenho de trabalhar, eu tenho de estar com aquela... Não, eu escolho estar. Na realidade, Uhum, é uma uhum, escolha. Nós estamos uhum. sempre a escolher, não é? Nós estamos constantemente a escolher das coisas mais pequeninas às mais complexas, é verdade. E faz toda a diferença. Nós, as palavras, não é só assim um capricho, nós mudarmos uma palavra para outra. Faz mesmo toda a diferença. Ao nível inconsciente, produz aqui resultados completamente diferentes. Se tivermos um diálogo interno construtivo e possibilitador, porque vai aqui operar na tríade cognitiva, não é? Pensamentos, emoções, comportamentos. Portanto, se nós estimularmos um diálogo interno mais possibilitador, vamos gerar emoções que podem ajudar-nos a mobilizar de facto mais recursos e a gerar de facto o comportamento que queremos e que escolhemos efetivamente ter. Sem dúvida. E outra coisa que acabaste de dizer, que é o diálogo interior que nós temos. Ainda no outro dia estava a falar com um amigo meu de que, eu não sei, eu lembro-me de ver há uns anos uma estatística de que nós todos temos à volta de 50 a 60 mil pensamentos por dia, uma coisa deste género. Uhum, uhum, E eu sempre fiquei a pensar, pô, se eu no meu dia a dia, eu não me recordo de tantos pensamentos, eu acho que tenho muito menos. Mas depois fui pensar um bocadinho mais sobre essa ideia e fui-me apercebendo de que no meu dia a dia, às vezes eu estou a caminhar para algum sítio e eu começo-me a perceber desses pensamentos que acontecem no subconsciente pela forma como eu me sinto. E uma forma que eu comecei a perceber desses pensamentos é o que é que eu estou a sentir neste momento. E depois uhum, perceber uhum. que pensamento é que me está a originar isto. E aí depois comecei a perceber, eu tenho aqui um mundo gigante de pensamentos que eu nem sequer me tinha percebido. E eu achei, pronto, decidi Exatamente. partilhar porque achei realmente interessante, porque às vezes parece que não temos tantos pensamentos, mas há muita coisa a acontecer nos bastidores, não? Uhum. Muita coisa, um sapateado mental, por vezes mesmo muito frenético. Sim. Mas é muito interessante essa partilha da tua parte, porque revela que a partir daí começaste gradualmente a ganhar mais consciência, não é? Fazer uma auto-observação diferente. Não é? Isso muitas vezes também vem de um lugar de autoconhecimento. Se nós estivermos em modo robótico, não é? Em autodesconhecimento, vamos continuar a perpetuar sem notar muito bem, vamos ficar muito reféns mesmo de padrões limitadores que podemos ter, de crenças nucleares que podem ser extremamente negativas, e aí não há espaço para a mudança. Sim. Não, e olha, eu por acaso também agora estou a ler um livro da Brené Brown, não sei se conhece. Adoro, gosto imenso. Eu por acaso já estava a falar há muito tempo. Eu sou um bocadinho mau com nomes, mas acho que esta é a imperfeição é uma virtude. Mais ou menos assim o Ok, título. sim, sim. E estava a ler, ainda hoje estava a ler um bocadinho desse livro, e havia logo ali uma relação com o tema da autoestima quando ela fala da vulnerabilidade. E na altura ela está a falar da vulnerabilidade e a vergonha. Mas eu acho Uhum. que a vulnerabilidade também é essencial para a autoestima, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, aqui um ponto positivo em relação a uma boa, ou melhor, um bom marcador de uma Sim. autoestima saudável é precisamente nós conseguirmos expor a nossa conseguirmos expor a nossa vulnerabilidade, vulnerabilizar-nos em alguns contextos, não é? Que faça sentido, mas permitirmos a tirar um bocadinho as máscaras, a sairmos Sim. daquele lugar de perfeitamente perfeito, porque isso não existe, não é Sim. humanamente possível, não é? Nós somos perfeitamente imperfeitos ou imperfeitamente perfeitos, como quisermos. Portanto, o lugar da vulnerabilidade é um marcador de uma autoestima saudável, de alguém que permite aceitar-se como é, precisamente, não é? E que, ao mesmo tempo, pode identificar pontos que quer transformar Sim. com aceitação também. E essa parte da perfeição, eu acho que é das coisas que mais danifica a autoestima. Porque, aliás, tem também a ver, obviamente, com a comparação de termos Sim, aquele sim, standard ideal de quem nós deveríamos ser, que muitas vezes nem sequer fomos nós que construímos, foi-nos posto dentro de nós, não é? sem dúvida. E às vezes um trabalho que eu também muitas vezes faço com as pessoas com quem eu falo
é as pessoas entenderem que a autoestima, uma boa autoestima, não significa sermos o super-homem e que somos uma pessoa só com virtudes. Significa apenas Uhum. conseguirmos aceitarmos e amarmos conforme nós somos, com os pontos positivos e negativos. E eu acho que ainda não Exatamente. existe ainda muito esta ideia sobre a autoestima, assim de uma forma Uhum. geral. Sim, 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 exatamente. Isso é muito importante, Fábio, porque é nós podermos reconhecer o nosso valor e amarmos-nos, não apesar dos defeitos, mas também por eles, não é? Uhum. Porque de facto nós somos um ser dicotómico, portanto temos qualidades e defeitos, temos emoções agradáveis, emoções desagradáveis, não é? Sim. Temos dias bons, dias maus, e portanto é ter esta capacidade de aceitar tudo isso em nós, no entanto, sem deixar de olhar para pontos que podemos querer de facto mudar, arestas que podemos querer limar, e está tudo bem, não é? Sim. É muito importante isso, e às vezes parece que é um bocadinho difícil as pessoas aceitarem esta ideia de que quero ter uma autoestima poderosa ou uma grande autoestima não é ser um super-homem. Não, Pois, não é isso, é não, aceitar a não, nossa não. vulnerabilidade, não é? Exatamente, exatamente. Com autocompaixão, lá está. Claro, sim, Eu considero que estes conceitos todos são incríveis e são sim. tão transformadores, eles andam aqui todos muito, muito, muito de mãos dadas. E também, ainda pegando nisso, disseste, Fábio, a questão de nós podermos não nos sentirmos superior, uma boa autoestima é um bocadinho isso, não nos sentirmos Uhum. superiores devido às nossas forças de caráter, mas também não nos sentirmos inferiores devido às nossas fraquezas. Sim, Ok? exatamente. Portanto, é mesmo trabalhar a aceitação e depois, ok, podemos identificar pontos que queremos transformar. Está tudo certo. Sim, até porque aceitação também é aceitar de que nós podemos mudar coisas na nossa vida, Claro que sim, não é? claro que sim. E podemos abraçar novas versões nossas porque estamos sempre a evoluir, estamos sempre a transformar se nos permitirmos, não Claro. é? A vida é mesmo isso, é transformação. É constante transformação. E ia-te Uhum, falar uhum, também sobre uma área que normalmente que se associa muito com a autoestima, que são as relações que nós construímos. Por uhum. exemplo, existe muito aquele conceito, isto até é uma parte mais para relações íntimas, de que as pessoas, quando se juntam, quase que são a metade um do outro, não é? Eu acho A que isto metade da possa. laranja. Exatamente, estava-me a falhar a metáfora. Eu acho Sim. que isto pode ser extremamente prejudicial para uma boa autoestima. Uhum. Sim, olha, eu uso muitas vezes essa metáfora Sim, precisamente para explicar, porque é importante que alguém que está connosco numa relação afetiva, numa relação íntima, que não seja a outra metade, ou seja, é importante que a outra pessoa não venha completar-nos, porque vir sim, completar-nos, eu ouço às vezes as pessoas dizerem isto, ele completa-me, não é? E portanto é importante não seja outra vir completar-me, mas sim complementar-me, não é? Porque completar-me implica que haja aqui uma parte minha, que é a outra metade da laranja, lá está, que sim. está completamente vazia e que fica ao cargo de outra pessoa vir, não é? Aqui preencher. E é mesmo fundamental que nós possamos, de facto, construir a nossa autoestima por nós, não é? Neste sentido, e não ficarmos dependentes do exterior neste sentido. Depois o outro vir complementar-nos, sim, claro que sim, é ótimo, não é? Uhum. E é isso que é complementar, porque às vezes também eu vejo muitas vezes dois extremos, que é as pessoas que se tornam muito dependentes numa relação, Uhum. ou as pessoas que se calhar depois passarem por isso a dizer, não, eu sou extremamente independente, então quase que se fecham na sua bolha. E eu acho que se calhar o caminho é a interdependência, não é? Eu tenho a minha Uhum. independência e como tu falaste, complementamos um ao outro, mas somos suficientes por nós mesmos. Não, não é? Exatamente, exatamente, Fábio. Sim, sim, sim. Caso contrário, depois o que é que pode acontecer? É precisamente podemos, e muitas vezes está alicerçado em autoestima mais baixa, Sim, que é criar relações mais disfuncionais, pautadas por relações, ou criar padrões de dependência emocional, ou no limite mesmo relações abusivas, sim, relações tóxicas, portanto, não é? Quando há uma autoestima mais robusta, há aqui este espaço, não é? Para que as pessoas possam crescer na relação. E uhum, há o eu, o tu, o nós e o vós, ou seja, cada pessoa com a sua individualidade, não é? O eu sim, e tu, depois o nós, um espaço para a conjugalidade, e depois o vós, no sentido aqui de que somos um ser relacional, social, e depois sim. também termos, não é? Outra parte de família, amigos, e eu considero que isso é crucial para uma relação saudável. É, sem dúvida. Aliás, eu no outro dia já não me lembro de quem é esta frase, mas que disse mais ou menos que ao nível de amor próprio que conseguimos ter,
reflete o nível de amor que conseguimos aceitar dos outros. Uhum. Concordas com essa afirmação? Sim, 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 sem dúvida. Porque se de facto o nosso amor próprio não estiver suficientemente bom e alicerçado, tendemos a não conseguir receber, olha, por exemplo, não, a ter dificuldade em receber elogios, Uhum. ok? A ter dificuldade em receber o amor, o carinho de outras pessoas, não é? Portanto, e é muito mais difícil também depois a própria pessoa vulnerabilizar-se até na relação. Pode estar ali muito mais, às vezes, entrar numa ótica de competição ou numa ótica de eventualmente de criar ali mais máscaras, e é importante que na relação nós possamos estar como nós somos, não é? Sim. Sem máscaras. E sem dúvida alguma. Outra coisa que eu também queria falar contigo, porque Uhum, também às vezes parece quase que um bocadinho oposto, porque nós estamos aqui a falar de vulnerabilidade e aceitação, mas eu acho que uma parte também muito importante da autoestima é saber criar os nossos próprios limites, sabermos dizer que não, não é? claro. E, por exemplo, no teu trabalho, tu sentes que é importante também criar esses limites? Eu trabalho muito isso com os Sim. meus clientes, sim, sim, sim. Há muitas pessoas que manifestam muita dificuldade em clarificar e em expor os limites pessoais, e portanto muitas vezes o que é que acontece? Dizem muito sim ao exterior, aos outros, mas depois na realidade estão a dizer nãos gigantes a eles próprios. Pois. Ok, portanto eu ajudo muito aqui a promover esta dinâmica de consciência disto, primeiro, para depois a pessoa ir aprendendo a transformar, ir trabalhando a sua própria assertividade. Eu gosto de usar o termo assertividade com amor, porque às Hum, vezes as pessoas confundem ou acham que são assertivas, mas são agressivas, ou sim, sim. então, por outro lado, querem ser assertivas, mas têm medo de ser agressivas, enfim, confunde-se aqui um bocadinho isto. Então, gosto deste termo, assertividade com amor, portanto, comunicar a partir de um lugar de amor. Exatamente. Eu próprio acho isso, de que nós não precisamos ser agressivos para transmitir os nossos limites. De Não é todo. de forma alguma necessário. E às vezes nós achamos que, ok, se eu vou transmitir o meu limite, tenho de pôr aqui uma postura mais egóica, mais agressiva, aliás, Uhum. isso normalmente até piora a comunicação, não Sim, 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 sem dúvida. Portanto, aqui os extremos, quer por um lado a permissividade, quer por outro a agressividade, não, de facto não trazem aqui benefícios. é? Sim. Aqui no meio é a assertividade, então, ok, mas é algo também que precisa de ir sendo exercitado, estimulado, Sem quando não dúvida. está ainda muito desenvolvido, ok, vamos trabalhando isso, tudo é possível de ser trabalhado. Sabes que acho que também a única forma de conseguirmos desenvolver essa capacidade de dizer que não e até abandonar situações que sejam menores do que nós achamos que merecemos, também vem muito com a capacidade de desenvolvermos uma crença que é, independentemente do que aconteça, eu vou conseguir dar a volta a esta situação. Porque Uhum, quando nós temos essa crença, essa ideia, dá-nos força para, ok, isto não é bom para mim, eu vou-me embora. Mas quando esta uhum. crença não existe, é muito complicado, porque ficamos, ok, isto se calhar não é muito bom, mas pelo menos é alguma coisa, não é? Sim, sim, e depois as pessoas podem tender a ficar ali, então vou ficando aqui, não é? Um Sim. bocadinho contentar-se com as migalhas. Exatamente. Sim, 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 exatamente. Sim, agora isso que tu disseste, não é? Que a questão das crenças também é muito importante nós aqui observarmos um bocadinho, não é? Porque de onde é que vêm as crenças? As crenças vêm de lá de trás, não é? Sobretudo as nossas crenças mais nucleares Sim. vêm da infância, vêm muitas vezes os nossos, eu costumo dizer, os nossos pais são assim os primeiros professores da nossa autoestima, muitas vezes sem terem esta Sim, sim. consciência, e isso vai acontecendo. E o que é que eu noto também na minha prática clínica, e também os dados mostram-nos isso, é que muitas vezes a intenção, a maior parte das vezes a intenção, e aqui não é. O objetivo não é culpabilizar os pais, atenção, é mesmo Sim, só sim, sim. chamar aqui a atenção para ganharmos mais consciência disso. Mas muitas vezes o que é que notamos é que, de facto, a intenção dos pais é ótima, mas o resultado muitas vezes é negativo, Pois. ok? Não por falta de amor, a maior parte das vezes não falta amor, mas há aqui uma ausência de consciência, há Exato, aqui uma ausência de autoconhecimento, não é? sem dúvida. E principalmente nessa idade, eu costumo achar um bocadinho injusto de que a altura onde nós formamos praticamente toda a nossa personalidade
é quando nós não temos muito a dizer sobre isso, não é? Que são aqueles primeiros anos de vida. Sim, ali até Devia aos ser um 7 bocadinho, anos não é? é crucial, sim. Eu acho que devia ser um bocadinho ao contrário, mas realmente é muito importante, porque nós nessas idades somos esponjas. E não é Sim, esponjas sim, só do que sim. ouvimos, não é? Especialmente do que vemos os outros a fazerem, não é? Sim, sim, podem nos estar a dizer, olha, faz só isto, mas se nós estivermos a observar outra coisa, então as crianças veem aquilo que, ou melhor, Sim, fazem aquilo que estão a ver, não é? É um bocadinho isso. Há aqui a modelagem sim, muito, muito presente, e depois também, se vamos ouvindo muito os pais, lá está, com uma intenção ótima, mas que de facto vem aqui comparações, isto era muito frequente e ainda está, ainda é, de alguma forma, a questão das comparações, olha, o teu irmão consegue, tu não consegues, ou o teu colega teve aquela nota, tu não tiveste, estás sempre atrasado, estás sempre a fazer isso, tu nunca consegues. Este tipo de coisas, a intenção não é má, a intenção até pode ser claro, motivar, mas o resultado naquela criança pode ser extremamente negativo, pode claro, ir criando danos, e depois a criança começar a acreditar que é aquilo. sim, Então vai começando a criar esta crença, não é? Então, fazendo aqui agora um bocadinho o salto para o autoconhecimento. O sim, autoconhecimento vai nos possibilitar nós irmos alterando a narrativa. Primeiro ganhar consciência disto tudo e depois começar a ressignificar, a perceber que nós não somos as histórias que nos contaram sobre nós necessariamente, sim. não é? Ir começando a perceber o que é que faz sentido para nós, ok? E o que é que de facto não é. O que é que não é meu, o que é do outro, a crença do outro. É muito importante, até porque eu acho que, e vejo, já trabalhei com algumas crianças de que elas aos 6 7 8 anos já estão com uma carga de trabalho, uma carga horária tão grande, de que eles quase saem às 6 e tal da manhã e só chegam a casa às vezes às Sim, 10 da noite. sim, E eu acho que isso é insano e acaba por completamente. trazer danos para o futuro, para a própria personalidade. É preciso também algum tempo para as crianças serem crianças e estarem livres e Uhum, sem, uhum. sem estar sempre, quase como se fossem adultos. Eu acho que às vezes há crianças que têm horários de trabalho piores que alguns adultos, Sim, não é? sim, sim, são mini adultos, não é? Sim, Sem dúvida, sem dúvida. E é extremamente nocivo para o desenvolvimento das crianças, ao nível, sobretudo, emocional e psicológico. sim, E as crianças precisam, como tu disseste e bem, precisam acima de tudo disso, de ser livres e de sim, poder haver mais espaço para a brincadeira livre, para poderem ser, acima de tudo isso, ser. Mais sem do ter dúvida. que fazer e ter que desempenhar papéis, é ser, não é? Que é algo que está tão distante da nossa sociedade ocidental, não é? Que é, nós estamos muito focados no fazer. E claro Sim, que isso teve coisas fantásticas e tem, claro, mas claro. nós estamos tanto para um lado do espectro que nós depois já nem sequer sabemos o que ser. Ser, às vezes, eu vou ser, o que é que isso quer dizer, não é? É por isso que às Sim, vezes as pessoas sim. têm tanta dificuldade com meditação. Porque Uhum. meditação, na realidade, é não fazer nada, é seres. As pessoas, como É é que eu estar sou? ali, Não é? não é? Exatamente. É Uhum, estranho para uhum. uma, porque como é que eu sou? O que é que isso significa? Porque nós estamos tanto nesse mindset de fazer, 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 É depois não verdade. sabemos parar, não? Muitas vezes somos máquinas de fazer, não é? Sim, Naquele modo robótico, sim. Por exemplo, nas escolas, não é? As crianças, há muitas escolas com a questão dos rankings, portanto, este, sim, este tipo de coisas, não é? Que depois a intenção pode ser boa, ok, mas o resultado muitas vezes pode não ser assim tão bom, e é importante irmos observando isso, porque gera muita pressão, remete-nos aqui para o perfeitamente perfeito e para premiarmos este perfeitamente perfeito, ao invés, por exemplo, de podermos de vez em quando premiar o erro, ou seja, encarar o erro como uma lição de sucesso, se calhar como um feedback, que eu posso utilizar aquele erro como um feedback para algo que depois no futuro fazer diferente e modificar. sim. E sobre isso que estavas a falar, sobre a competição, eu acho que a competição pode ser saudável, eu acho que é um elemento até essencial na nossa vida, mas eu acho, pelo menos a Uhum, minha ideia é, a competição é saudável quando é conosco e de queremos ser mais ou fazermos melhor. Não no sentido de sermos insuficientes, mas de nos desafiarmos. Agora, uhum. quando entra cá está esse elemento da comparação com o outro e julgamos-nos por causa disso, o nosso valor enquanto pessoa está em causa, aí é que já começa a ser um bocadinho disfuncional, não? Sim, sim, Fábio, sem dúvida. Eu quando falo na competição é nesses Sim, moldes, não é? Não especifiquei claro, nesses moldes de comparação, não é? Portanto, do perfeitamente perfeito, ou do termos que provar alguma coisa constantemente, não é? Por outro lado, uma competição em doses equilibradas pode ser adequada, não é? Mas acima claro. de tudo, alicerçarmos mais, sobretudo nisto que falávamos na infância, nas escolas, não é? Na Sim, cooperação, não é? Aqui sem dúvida. um foco mais para o igual valor, para a cooperação,
para a aceitação, porque algo também que muito importante ao nível da autoestima é precisamente quanto mais espaço há para o amor incondicional, pautado por aceitação e não julgamento, mais também a nossa autoestima tende a ser robusta e saudável, não é? Falaste aí desse conceito super fundamental que é amor incondicional. Uhum. E às vezes é tão difícil perceber o que isso é. Eu sei que isso pode ser difícil de definir agora, não é? Mas quais são os teus pensamentos à volta do que é amor incondicional? Sim, então, amor incondicional eu diria que é um amor com, acima de tudo, com o coração, portanto, com a Hum. aceitação da pessoa como ela é. Portanto, e trazer aqui um bocadinho para aquilo que há pouco refletíamos, para a pessoa, amar a pessoa por aquilo que ela é e não por aquilo que ela faz, pelos resultados que ela tem na escola, Sim. pelos resultados que ela tem no trabalho, portanto, amar a pessoa por aquilo que ela é, como ser humano. Sim. Eu diria que é isso, é trabalhar a aceitação e não julgamento, que nós, como humanos, também julgamos às vezes, ok, não é? Mas procurar exercitar o não julgamento, calibrar-nos quando notamos que resvalamos ali um bocadinho, portanto, e trazer aqui mais este foco para amar a pessoa como ela é, na sua essência, na sua autenticidade. Voltamos aqui ao ser, não é? Mais uma Ao vez. ser, Sim. sim, 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 Mas tu disseste há sem um bocadinho dúvida. uma coisa muito importante que eu já pensei muitas vezes, que nós às vezes parece que não somos seres humanos, nós somos fazeres humanos, não é? Estamos constantemente a Sim, sim, fazer. sim. E acho que a autoestima está muito ligada a voltar também um bocadinho ao ser, a termos a nossa raiz outra vez no ser, não é? Uhum. Sim, sim, é voltar aqui a casa, à nossa casa interna. Eu explico muitas vezes isto aos meus clientes também, não é? E nós temos aqui este ser, não é? Que é a nossa casa, então vamos procurar habitá-la de uma forma consciente, de uma forma saudável e regressarmos cada vez mais aqui ao ser. Ok, o fazer faz parte, o ter também faz parte, está tudo bem, desde que seja em equilíbrio, Sim, mas não descurarmos a nossa essência, o nosso ser, não sim. é? E também talvez, Fábio, seja importante ainda aqui destacar um aspecto que remete aqui para o ser, que é nós nascemos, não é? Como todos nós, sem exceção, nascemos com uma semente de autoestima. Uhum. Não é? Também notarmos aqui um bocadinho isto, que remete aqui para o ser, para a nossa essência. Nós nascemos com uma semente de autoestima, e todos nós temos esta semente. Depois vai depender, não é, o florescimento dela, depois já da nutrição que nós vamos Ah, recebendo. Não é? De tudo isto, mas gostava de realçar isto, que é muito importante nós termos esta consciência sim, e que podemos sempre trabalhá-la, mesmo notando que, ok, a minha autoestima está mais baixa, ou eu estou aqui dependente, já estou no modo robótico e estou aqui muito dependente sim. das avaliações externas, mas eu posso sempre regressar aqui à base, ao ser, a calibrar-me, a voltar a recentrar-me e a cuidar desta minha semente, para que ela possa ir crescendo, não é? E ir aqui, oferecendo aqui mais, assim, uma flor, gerando aqui uma flor bonita. É um conceito muito importante e eu próprio também acho de que trabalhar a autoestima, em grande parte, não é propriamente criá-la, mas sim retirar todos os condicionalismos que a impedem de Uhum. florescer. Porque eu Sim. imagino uma criança, quando, principalmente naqueles primeiros anos, se não tiver nenhuma influência que impeça a autoestima, é naturalmente alegre e feliz e divertida. Uhum. Pois o problema é que começam a vir os condicionalismos, as crenças limitantes, o que deveria, o que não deveria ser, e começamos a impedir, se calhar, essa semente de florescer, não é? Sim, 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 sim. O solo, não é? Depois, se o solo é menos fértil, não é? Ou seja, quando aquilo que nós recebemos, como disseste, e bem, as crenças, não é? O diálogo, as vozes que nós vamos escutando, depois também de realçarmos que a nossa voz interior, depois em adultos, Uhum. é resultado da voz que nós ouvimos dos nossos pais ou das nossas figuras dos nossos prestadores de cuidados e, portanto, irmos conseguindo aqui notar tudo isto, não é? E isto tudo é possível de ir sendo trabalhado, não é? Até porque a autoestima não é estanque, ela é dinâmica e, portanto, podemos sempre, e ela vai sendo desenvolvida ao Claro, longo da nossa vida. sem dúvida. Eu costumo dizer que a autoestima é como tomar banho.
Nós não tomamos banho Uhum. uma vez e dizemos, não tenho que Uhum. tomar mais na minha vida, não é? Exatamente. Todos os dias temos de tomar, todos os dias temos de tratar de nós, é a mesma coisa que a autoestima. Todas as escolhas que nós fazemos, tanto a nível interno como externo, vão ter um resultado na nossa autoestima. Não é, é como tu Uhum. disseste, não é um trabalho estanque. Requer uma manutenção diária, lá está Sim, tal como o banho, não é? Precisamos sim. do banho diário, sem dúvida. É muito importante isso. E agora também gostava de saber um bocadinho, por exemplo, no teu trabalho, normalmente as pessoas procuram-te em questões de autoestima, normalmente em que tópicos da sua vida? É mais para a parte profissional, a nível de relações, a nível de relação consigo mesmo? Uhum. Sim, muitas vezes tem a ver com a relação que estabelecem com eles próprios, muitas vezes vem através da ansiedade, por exemplo, Ah, boa, sim. ok? Sim, E depois começam a perceber, ou seja, há pessoas que me procuram diretamente por a questão da autoestima, que identificam que têm uma autoestima baixa, mas uma grande parte vem aqui por outras questões, hum, ok? ok. Ou que estão mais em baixo, ou que estão mais ansiosos, e depois começamos aqui a perceber, ok, precisamos muitas vezes de trabalhar aqui esta parte, sim. E de facto, o que é que, em termos de trabalho, por exemplo, as pessoas muitas vezes com baixa autoestima começam a mostrar, às vezes no limite podem mesmo ter burnout, Hum, porque vão acumulando, acumulando, vão dizendo muitos sims ao outro, ao exterior, vão tendo muita dificuldade em colocar limites, sim, e portanto é aqui um ponto que trabalho muitas vezes com os sim, meus clientes, isto no âmbito aqui mais profissional. No âmbito de relações é muito frequente as pessoas terem dificuldade também em dizer que não ao outro, em claro. mostrarem a sua vulnerabilidade, em permitirem-se ser realmente quem são. E muitas vezes vão alimentando sensações de inferioridade, vão chegando mesmo a ter relações tóxicas e ficam ali, naquele ciclo vicioso, que têm noção disso, mas que muitas vezes o padrão de dependência não as deixa sair. Então, pronto, varia assim um bocadinho. Sim. E, por exemplo, de uma forma geral, quais é que tu achas que são os principais hábitos que alguém que esteja a ouvir e que tenha baixa autoestima e que possa começar a fazer pequenas coisinhas no seu dia que possa ajudar a trabalhar essa autoestima? Uhum. Eu diria começar por, acima de tudo, porque é mesmo fundamental, é apostar no autoconhecimento, ok? Sim, Através de psicoterapia, através de formações, workshops, de biblioterapia, sim, ok? É fundamental. Portanto, o autoconhecimento vai nos possibilitar olharmos para nós, olharmos para dentro, como falámos há pouco, identificar pontos fortes, pontos fracos e aceitá-los e conseguirmos notar que não somos superiores nem inferiores por uns nem por outros. Não é? E a partir daí também podemos potenciar os nossos recursos. Depois eu diria o autocuidado, apostarmos no nosso autocuidado diário, vamos aqui à manutenção diária, não é? Ou seja, darmos primazia a nós próprios, colocarmos na nossa hierarquia de prioridades, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas que eu acompanho têm alguma dificuldade em fazer. sim, Okay? Colocam todos os outros na hierarquia de prioridades e elas vêm assim em último. Okay? Portanto, aprender a priorizar e apostar no autocuidado a vários níveis, não é? Dependendo das necessidades de claro. cada pessoa. Depois conseguirmos aqui trabalhar o diálogo interno. Não é? Isto é Uhum. fundamental, criar hábitos neste sentido, de ir observando com gentileza como é que está o meu discurso interno, como é que a minha mente está povoada, que tipo de pensamentos é que eu estou a alimentar e que, a partir daí que pensamentos é que eu posso escolher alimentar. Sim, Mais uma vez aqui a escolha. sem dúvida. Depois, aqui mais um pilar fundamental, que desenvolver aqui a parte a parte autocompassiva, não é? Sim, Exercitar este músculo da autocompaixão, de conseguirmos olhar para nós e abraçarmos tudo aquilo que temos dentro de nós. Ainda sim, outro ponto, exercitar, que tornou-se um bocadinho um lugar comum no desenvolvimento pessoal, mas que eu diria que é crucial, que é práticas de gratidão, portanto, exercitar o músculo da gratidão. Ok? Há muitos estudos que nos mostram os benefícios, a psicologia positiva também nos mostra os inúmeros benefícios desta vitamina que nós podemos tomar. sim, Portanto, porque muitas vezes as pessoas com baixa autoestima focam-se muito na falha, focam-se muito no que está escuro, naquilo que não está bem. Então, as práticas de gratidão ajudam a conseguirmos aqui clarear, notar também o que é que está aqui também de bom a acontecer. E podem ser coisas simples.
sim. ok? Mas à medida que vamos exercitando, vamos conseguindo estar mais ligados, de facto, a nós próprios, ao momento presente. É isso, a gratidão é mesmo muito importante, até porque é impossível estar grato e triste ao mesmo tempo, não é? Porque Exatamente. e às vezes as pessoas, se calhar, não conseguem aceder tanto ao poder da gratidão, porque muitas vezes, quando pensam, ok, o que é que eu posso estar grato? Às vezes, em vez de pensar naquilo que realmente estão gratos, pensam naquilo que deveriam estar gratos. Uhum. É E mais. coisas completamente diferentes, não é? Exatamente, Fábio, sim. Isso é fundamental nós destacarmos também que a gratidão, eu quando falo aqui de exercitar a gratidão, não é neste plano aqui mental, não é? Exatamente, sim. É acima de tudo aqui neste plano que é do sentir, do coração. Sim. E é conseguirmos mesmo, ok, não é eu deveria estar grato porque tenho o carro X ou Y, ou Uhum. deveria estar grato porque estou aqui a ver este pôr do sol. Não, é ok. Eu posso escolher exercitar, não é? Eu posso trazer a minha atenção para aqui, ir começando a absorver, a integrar, a deixar que ressoe, não é? Aqui a ressonância é muito, muito importante. Portanto, a gratidão precisa de ser exercitada e integrada, e isso remete Sim. para o sentir. Sem dúvida. E para cá está, para a autenticidade outra vez e para a vulnerabilidade. Só Uhum, através disso nós uhum. podemos enganar todos os outros, mas não nos podemos enganar a nós mesmos, não é? Sim, não dá, não dá. Não dá mesmo. E acho que às vezes nós estamos muitas vezes a tentar enganar-nos a nós Sim, mesmos. sim, sim. E Sim. é por isso que também cá está, a Brené Brown fala muito da coragem, da autenticidade e da vulnerabilidade, porque é muito mais fácil termos esse ego e essas ideias todas a cobrir a nossa verdadeira vulnerabilidade, Uhum, do que a uhum. dizer, ok, eu sou um ser humano, eu tenho falhas, e eu se calhar não estou onde eu Exatamente. queria, mas está tudo bem, eu estou bem aqui também, não é? Exatamente, Fábio. Aliás, muitas vezes uma postura de superioridade e de arrogância, por exemplo, esconde precisamente uma baixa autoestima. Sem dúvida, Não é? sim. Portanto, nós conseguirmos ter uma postura de, ok, de humanidade partilhada, porque somos todos humanos, somos todos diferentes, mas temos aqui, de facto, algo em comum que é a nossa humanidade, não é? E podermos reconhecer isso, podermos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Todos nós temos uma permeabilidade também, por exemplo, para a perturbação, todos nós, ou seja, ninguém está imune a poder sentir-se ansioso, a poder, em alguma altura, eventualmente ficar depressivo, portanto, aceitar tudo isto, ok? Esta nossa humanidade partilhada, estas nossas vulnerabilidades, e ao fazermos isto, isto é aqui um marcador de uma autoestima mais sadia. E mais sustentável também, não é? Claro que sim, sem dúvida, claro que sim. E permite-nos, por consequência, também desenvolver, criar e desenvolver relações mais conscientes, muito mais pautadas pela conexão, não é? Pela autenticidade. Ao contrário, se estivermos a tentar mascarar constantemente aquilo que nós somos ou que estamos a sentir, isso de alguma forma vai nos afastando, não é? Daquilo que pode ser ali aquele potencial, o potencial daquela relação, daquela Claro. interação. É termos a coragem de sermos quem nós somos. Exatamente, Que sim. A coragem parece. de ser imperfeito, como diz, eu acho que o livro da Brené Brown Sim. Há um que é tem assim, esse, exatamente, um deles tem esse sim. título, a coragem de ser imperfeito, e é mesmo isso, não é? Termos essa coragem e aceitarmos isso, e que só é possível não ser perfeito e está tudo bem, porque é isso também que nos permite evoluir enquanto seres humanos. E conectarmos também uns com os outros, não é? Claro que Aliás, sim. é impossível nós conectarmos com alguém sem partilharmos as nossas Uhum, vulnerabilidades. Se eu estiver uhum. aqui a mostrar apenas a minha imagem ideal, ninguém se vai conectar porque não Nem existe. mais. Todos Sim, nós sim. temos desafios e situações mais complicadas, e é nesses momentos onde temos essa coragem de partilhar que as verdadeiras conexões se formam, não é? Sem dúvida, sim. Eu posso dizer que, por exemplo, em grupos, não é? Em grupos Sim. terapêuticos, é incrível como muitas vezes, para além dos exercícios que as pessoas podem fazer, que são muitas vezes Sim. ótimos, ok? Mas a grande mudança assenta muito nestas partilhas, não é? As Sim. pessoas conectam-se umas com as outras, não é? É muito, muito importante. E é isso é aí que está o nosso verdadeiro potencial também como seres humanos, é estabelecermos essas relações de verdade. É uma jornada muito interessante. Eu até costumo dizer de que a jornada para uma boa autoestima é a jornada para nos tornarmos o nosso melhor amigo.
Uhum, que, uhum. que deveria ser algo que todos nós já teríamos, não é? Porque se formos logicamente pensar, nós somos as únicas pessoas que vão estar connosco desde que nascemos até que Exatamente. morremos, mas parece que é a relação mais difícil de todas, não é? Exatamente, ou que muitas vezes vamos buscar muito no exterior, não é? Estamos Sim, constantemente a procurar alguém para nos ajudar, ou alguém, ou precisamos de falar com alguém, e sim, tudo isso também está bem, mas lá está como complemento e não de urgência, ou seja, aprendermos a podermos estar connosco. Eu trabalho muito também com mindfulness, lá está uhum, mindfulness e autocompaixão, e, e estas ferramentas ajudam-nos muito a exercitar precisamente isto, a estarmos como somos, como estamos, a notar a nossa experiência sem querer logo alterá-la, sem querer logo fugir. Por exemplo, a notar uma emoção desagradável, não é fingir que ela não é claro, desagradável, mas é notá-la e poder estar ali um pouquinho, deixar assentar, perceber, ok? Como o Rumi diz, não é? uhum, Que tem um poema que é a Casa de Hóspedes, portanto, uhum, ok, deixarmos entrar os vários hóspedes. Alguns vão ser mais agradáveis, mais simpáticos, outros mais desagradáveis, mas podermos escutá-los ali a todos, acolhê-los, e dessa forma tudo tende a ficar mais em equilíbrio. sem dúvida. Helena, fantástica esta conversa, sério. Já estamos aqui, não é? Já estamos Algum aqui tempo passou super rápido. muito rápido, parece que passaram 5 minutos. Não, Também tenho mas essa percepção. é bom sinal, é bom sinal. Diz-me só uma coisa, também para quem estiver a ouvir e que queira acompanhar um bocadinho mais do teu trabalho, ou até se queira trabalhar diretamente contigo, como é que te pode contactar, onde é que te pode encontrar? Uhum. Sim, olha, eu tenho a minha página profissional do Instagram, que é onde estou mais ativa nas minhas Sim. partilhas, que é helenapaixão.psicóloga. Uhum. Depois tenho também no Facebook, Helena Paixão-psicóloga, e tenho o meu e-mail, geral, @helenapaixão.com, e o meu site também, helenapaixão.com. Portanto, podem me encontrar aí. Sim, eu depois também vou pôr aqui nos comentários. Olha, muito obrigado por esta conversa. Eu gostei mesmo muito. Eu sentia também que queríamos ter assim uma excelente conversa sobre a autoestima. E olha, agradeço-te por Que teres aceito bom, este convite. Fábio. Eu agradeço mesmo de coração o teu convite, e tive a oportunidade também de ouvir, entretanto, o teu podcast e Hum. fiquei fã. Muito obrigado. Muito, muito Sim, conversas muito, muito, muito interessantes mesmo, que apelam aqui precisamente ao ser e ao sentir, sim. que é isso que vibra muito em mim e que é uma das minhas missões, é mesmo essa. Olha, Um, sim. Mais uma Portanto, vez, agradeço obrigado. muito o teu Sim, convite. sim. E obrigado também a todos os que ouviram esta conversa. Não se esqueçam de subscrever e de deixar um gosto e vemo-nos na próxima conversa.